eu sou a Juliana Ares, também sou estudante aqui na Unifunvic de nutrição, estou no 6º período. E hoje a gente vai falar sobre uma parte da nutrição que é essencial antes da prescrição da dieta para o paciente, que é a avaliação nutricional. E o foco de hoje é falar um pouco sobre a avaliação nutricional do idoso. E para entender melhor um pouco sobre essa parte da nutrição, a gente trouxe a nossa professora nutricionista, Bianca, aqui para falar um pouco, responder algumas perguntas pra gente, né? Boa noite, professora. Oi, meninas. Oi, pessoal, para quem está assistindo. Então, além de Nutri, sou professora delas. E aí é uma honra estar aqui, quero agradecer o convite para a gente conversar um pouquinho sobre a avaliação nutricional no idoso. Então, bom. Queria começar falando o porquê que a avaliação nutricional particularmente é importante para a população idosa. Então, para o público em geral, né? Mas considerando a população idosa, a gente acredita ser muito importante, principalmente para prevenir e tratar algumas alterações que já são fisiológicas do idoso, né? E não levar a um quadro de piora, por exemplo, de uma perda de massa muscular, de uma desnutrição. Então a avaliação ela é muito boa, monitora, né, e previne, a gente consegue fazer esse cuidado mesmo através da avaliação nutricional. Legal. E quais são os principais desafios na avaliação nutricional do idoso em comparação com as outras faixas etárias? Tá. Bom, o idoso em particularidade a gente tem umas características, na verdade, a característica do idoso em si, né, do físico do idoso, mas desafios durante a avaliação não encontro tanto desafio. É claro que muda, por exemplo, algo físico, né, se a gente for falar de pele, a pele do idoso pode ser um desafio, né, principalmente para quem não está muito acostumado, porque é realmente uma pele muito mais fina, né, tem que ter um outro cuidado, principalmente na hora que a gente vai pinçar para pegar um pouquinho de gordura, né, fazer a dobra. Então tem essa particularidade, mas nada muito diferente do adulto, assim. E quais são os sinais e sintomas de deficiência nutricionais em idosos? Bom, isso é muito comum, né? A gente vê muito a questão de memória. Então a memória mais curta, a memória mais recente, que vai estar um pouco mais alterada. A sensação de fraqueza, né? O idoso ele tem muito essa questão da fraqueza e da fragilidade, que pode ser por conta já de alguma comorbidade, de alguma doença, ou por perda de massa muscular. Então essa questão da memória, a fraqueza está muito presente e isso está muito relacionado com os micronutrientes, né? Então acho que vocês vão perguntar isso aí. E quais exames ou indicadores laboratoriais são essenciais para avaliar o estado nutricional do idoso? Perfeito. Então, como a gente sabe que é muito comum as deficiências de ferro, de cálcio, né, o estoque de ferro, que é o mais comum, a deficiência de B12 é muito presente, né, independente de ser um paciente que seja vegetariano ou onívoro, mas infelizmente mais de 40% da população hoje tem essa deficiência. Então, é importante esses parâmetros. Então, sempre vitamina D, B12, o hemograma, cálcio, magnésio. Então, são micronutrientes que a gente tem que ter, né? A nossa profissão traz esse olhar mais específico para ter um acompanhamento importante, né? E evitar essa deficiência. Isso só no idoso ou em todas as faixas etárias? Em todas as faixas etárias, com certeza. Né? Em especial no idoso. E qual a importância da avaliação da composição corporal na nutrição do idoso? Perdão, qual é a importância? Da avaliação da composição corporal na nutrição do idoso? Legal. A gente sabe que de forma fisiológica o idoso ele já perde, né? Ele já tem uma diminuição fisiológica da massa muscular. Então, antigamente a população, a característica, né, da população do idoso era sempre uma população mais desnutrida. Então, hoje a gente já sabe que o paciente, aliás, o idoso está mais obeso e a gente costuma diagnosticar de obesidade sarcopênica. Então, ele tem obesidade, mas apesar do excesso de gordura, tem pouquíssima massa muscular. Essa sarcopenia, além da diminuição
né, da perda de massa muscular, a diminuição, também tem a perda ou a diminuição de força. Então, isso que significa sarcopenia, né? É importante deixar claro para quem está assistindo, né, e ouvindo. Então, isso que caracteriza essa sarcopenia. Então, voltando à pergunta, né? Isso que é importante da avaliação? Isso. Então, aí com a avaliação nutricional, a gente tem os parâmetros, né, de medidas que consegue diagnosticar o grau, inclusive, né? Então, o processo que está, se está inicial, né, se está um risco de desnutrição. Então, além dessas ferramentas, né, que a gente usa para avaliação, também existem testes que são complementam as ferramentas tradicionais. Qual é a relação entre a ingestão de proteínas e a prevenção de sarcopenia em idoso? É exatamente essa, né? Uma relação super direta, porque realmente vai prevenir ou tratar a sarcopenia, principalmente. Então, um dos grandes desafios, né? A gente já tem um desafio isso com a população adulta, da ingestão, do aumento da ingestão de proteína, e no idoso muito mais, né? Porque até a diminuição de apetite e a redução mesmo da motilidade do intestino, a digestão já não é 100%. Então, quando a gente oferece mais proteína, é um desafio. Então, a ideia é colocar, assim, sempre pensar em pequenas porções, mais vezes ao dia, né, e tentando complementar um alimento, por exemplo, que ele já goste, mas com mais proteína, para trazer uma refeição mais hiperproteica, né, que a gente fala. Então, isso previne e trata. Por isso que é importante a ingestão de suplemento, né? Também, sim. A dificuldade de introduzir a proteína no idoso, né? Perfeito. O suplemento, ele tem essa característica, né? Tanto pela característica física dele, por exemplo, um líquido, um pó, quanto servindo de complemento ou suplemento. Então, podendo substituir uma refeição ou complementando uma refeição, então é legal o suplemento, sim. A avaliação nutricional também deve considerar os aspectos psicológicos e depressão? Muito. Esses aspectos são muito importantes, né? Assim, na medicina em geral se fala muito sobre isso hoje, né? Uhum. Todo mundo já está indicando, né? Já sabe a importância de praticar atividade física, de fazer terapia, então de cuidar do lado psicológico, do lado emocional. E, em particular, o idoso tem uma fase muito especial, que é a aposentadoria. Então, se o idoso ele sempre foi muito ativo, quando ele se aposenta, se ele continua trabalhando, ele está ativo. Mas se ele deixa de exercer, principalmente a profissão, que era algo que ele via como um propósito, é aí que acontece os maiores riscos, né, de depressão. Então, depressão, ansiedade. Então, a chance do idoso se isolar mais acontece entre a família mesmo, no meio social. Então, hoje existem também ferramentas, né, que a gente usa até mesmo dentro da nutrição, que conta também com a psicologia. Então, para a gente entender, né, o grau de dependência, isso é importante, né? O idoso, quanto mais autonomia ele tem, né, mais chance de ter uma longevidade saudável. Com certeza. E os distúrbios cognitivos na parte da avaliação? Também a gente tem ferramentas para isso, né? A gente usa a avaliação nutricional, uma outra que a gente chama de avaliação global, né, subjetiva, que também a gente consegue se relacionar, né, essa questão de uma demência. Por isso que é tão importante ter acompanhamento médico sempre, né, porque qualquer sinal ou sintoma que o familiar ou o nutri, né, o nutricionista que esteja acompanhando, precisa indicar sempre o médico, o geriatra, o neurologista para acompanhar. Quais são as principais recomendações nutricionais para o idoso em relação aos micronutrientes? Eu ia falar essa pergunta já foi, mas não, né? A gente tá falando disso. Bom, complementando, como a gente tem que sempre monitorar os micronutrientes, então quando a gente pensa em colocar eles na alimentação e, consequentemente, tem que, na maior parte das vezes, né, tem que suplementar, então seria a vitamina D. Claro que uma forma de não suplementar é uma forma que a natureza já deu isso pra gente, é o sol, né? Mas sempre orientar o tomar sol, né? Então essa produção de vitamina D acontece na pele
Então precisa ter exposição das maiores áreas do corpo, a gente fala, né? Então não adianta colocar o idoso lá num horário legal, então das 10 até 3 da tarde, assim, é um período que o idoso pode ficar de 10 minutos a 15, dependendo da cor da pele, mas se ele estiver cheio de roupa. Então ele tem que estar, de preferência, as maiores áreas, então perna, né, abdômen, o braço, até palma das mãos, né, pode estar de chapéu. Isso é importante, é algo simples, dependendo se ele tem mais tempo em casa, consegue, né, porque sol é vida, então isso é importante. O cálcio, né, algo importante a se falar é que hoje a população está com um nível assim absurdo, chama atenção de quantidade de intolerância à lactose. Então, normalmente, a intolerância secundária, que a gente fala que ela é secundária a alguma alteração, por exemplo, gastrite. Então, isso é muito comum também no idoso. E aí acaba deixando de comer, por exemplo, os alimentos que são ricos em cálcio. Né? Como que a gente substitui? Com alimentos verdes, escuros, gergelim, né? Gergelim tem 6 vezes mais cálcio que o leite. Então, são alimentos diferentes, por um lado, né? Não é tão comum a gente ver pessoas consumindo gergelim, mas também é muito versátil. Dá pra colocar na fruta, na comida, na sopa. Então, a vitamina B12, pensando em alimentos que têm de origem animal, né? Então, principalmente ovo. É muito comum no idoso, por isso que é um desafio, né? Fazer ele comer proteína. Ele, por exemplo, não só um vegetariano, né? Mas ele diminui o apetite para carne. Então, que sente maior dificuldade até na hora de digerir. Então, o ovo também é mais versátil. E se precisar, a gente faz, né? Em forma de suplementação. O zinco, selênio, magnésio, isso tudo tem semente, que é algo que é acessível financeiramente. Também tem nas castanhas, né? Não dá pra colocar isso. E vitamina C. A vitamina C é muito importante. A pele do idoso, né? O idoso tem maior tendência a desidratar, né? E a desidratação é uma das piores consequências para ele. Então, desde confusão mental, principalmente risco de queda, né? O maior problema hoje do idoso é se ele tem uma queda e infelizmente evolui para uma internação, né? Já se era um idoso que não tinha fragilidade, ele já fica frágil. Então, a vitamina C ajuda. A gente sempre pensa que vitamina C é para a imunidade, mas ele é muito importante para a pele, para a cicatrização. Né? O idoso tem aquelas manchinhas mais arroxeadas na pele, tem uma vascularização muito sensível. Então, é comum bater e ficar com mais dificuldade de cicatrização. Então, nós, né, na nutrição, a gente ajuda muito nesse processo também. E qual o impacto... pode falar? Pode. E qual o impacto das dificuldades mastigatórias ou de deglutição na alimentação do idoso e como avaliar isso? Tá, isso é uma pergunta muito legal, muito importante, porque a gente tem que lembrar que nós temos que ter noção, no mínimo, né, de como pode ocorrer uma disfagia. Então, o que é disfagia? Disfagia é aquela dificuldade que o indivíduo tem, então mesmo idoso ou adulto, de conter, né, na verdade, o alimento todo na cavidade oral e na hora de engolir, que a gente fala de deglutir. Então, existem uns sinais e sintomas que é importante o familiar, nós que vamos atender o idoso, vamos perguntar. Então, o familiar ou quem esteja acompanhando, perceber se tem tosse, se tem engasgo, se na hora que está comendo muda a fala, porque esses são os principais sinais de falar, opa, tem alguma coisa errada. Então, outra coisa importante na avaliação, que a gente sempre pergunta e observa, é a dentição. Então, tem dente, tem completo, não usa prótese, é fixa, é móvel. É muito comum o idoso perder peso e a prótese ficar frouxa, que a gente fala mesmo, ficar larga. Então, isso tudo que vai dificultar a digestão dele, lembra que a gente fala assim, né? Depois que a gente engole daqui para baixo, né, no estômago não tem dente. Então, a primeira etapa da digestão, que é a mastigação, isso é o que garante todo o processo de digestão até, né, a absorção e a excreção que vai fazer diferença. Então, nós não damos esse diagnóstico de disfagia, então qualquer sinal que o familiar ou nós, né, encontramos na hora de avaliar, a gente sempre precisa orientar ou acionar um fonoaudiólogo, porque é ele que vai diagnosticar. Existe um teste, né, que é o fono que faz, chama teste de deglutição. Ele vai pegar várias consistências de alimentos, então líquido, semilíquido, pastoso, e observando e fazendo o paciente consumir ele na frente para ter esse teste. Esse é um dos testes, porque depois tem
teste de imagem mesmo que mostra exatamente engolindo. E até mostrei um videozinho pra vocês. E isso é importante porque o maior problema, tá, da disfagia, infelizmente que ainda acontece, é a aspiração. O que acontece? É uma aspiração que não é do dia pra noite, que é a mais perigosa. É aquela que, nossa, há um mês ele já tem sintoma de disfagia, mas ninguém percebeu ou acha que é normal. Toda vez que ele come, ele tosse. E isso vai, imagina, um ano, meses, né, ou anos. O que vai acontecer? Esse alimento vai acabar aos pouquinhos, parando lá no pulmão, e isso vai gerar o que a gente chama de pneumonia aspirativa. E, infelizmente, o idoso, né, com resistência a antibiótico e tudo mais, ou processo de internação, infelizmente acaba indo a óbito. Né? Então, assim, é algo que a gente consegue prevenir. E a gente sabe que o idoso, para seguir uma dieta ali, ele tem um pouco de dificuldade. E qual estratégia você recomendaria para incentivar o idoso a seguir um plano alimentar adequado e saudável? Boa pergunta, né? Quem não tem, né? Dificuldade para seguir, meu Deus. E é um desafio esse público, porque, como eu falei pra vocês, né? Quem não tem, é mentira falar super fácil mudar hábito alimentar, ou seguir uma dieta, ou fazer algo muito diferente do que a gente está acostumado. Então, o mais importante é respeitar, né, todas as faixas etárias, mas em especial o que o idoso mais gosta. Então, assim, quando a gente consegue preservar, nossa, adoro um pão, manteiga, café com leite. Se ele não tem nenhum problema que ainda dá para consumir isso, a gente consegue preservar, né, preservar essa preferência alimentar. Isso ajuda muito a fazer com que a gente consiga colocar novos alimentos. Então, outra coisa importante, né, ele aprender a fazer lista de compra, não só a lista, né, porque às vezes é um idoso que não sabe escrever ou ler, então, mas gosta de fazer compra, gosta de estar por dentro do supermercado, ou gosta de cozinhar. Esses que gostam de cozinhar, se aventurar, são os mais fáceis, né, de introduzir, principalmente receitas novas. Então é algo bem aos poucos, né, e não muito diferente do que ele já faz. A gente consegue adaptar isso, né, para a realidade dele. Então isso a gente consegue fazer com que ele tenha mais aderência mesmo no plano, né? Mas realmente é um desafio. Fazer comer mais proteína é mais desafio. E quais os maiores desafios que você encontra a fazer uma avaliação nutricional de uma pessoa com hábitos alimentares muito irregulares? Tá, quais desafios? Então, pensando, né, nesse mesmo assunto que a gente estava falando, de colocar coisas novas, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente observa é que existe realmente um preconceito com a nossa profissão, né? Então, quem estiver ouvindo, estiver vendo, já imagina isso, já sabe. Por que gera um preconceito? Porque em algum momento a gente teve e ganhou essa fama de que nutri corta tudo, e principalmente corta tudo que a gente gosta. Então, mais uma vez, ter aquela escuta mesmo, né, acolhedora, e não assim, eu como pão, não, isso aí já vai ter que cortar, tá? Você vai ter que parar de comer pão. Então, por que a gente tem que ter esse acolhimento? Porque, como eu falei pra vocês, se for uma pessoa, vocês têm 20 e poucos anos, né, já é difícil, imagina alguém com 80, é uma vida, né, fazendo a mesma alimentação, ou principalmente tendo as mesmas crenças, fora a sabedoria mesmo, eles têm muita sabedoria, né, e principalmente de alimentação, e principalmente, então, pela minha avó que morou a vida inteira, assim, teve um histórico de roça que tinha uma alimentação que hoje ninguém tem, que se todo mundo tivesse, nem existiria doença. Então é muito legal porque na verdade é uma troca, né, a gente aprende muito com eles. Mas é tentar isso, pra gente falar de quebrar a objeção, né? Então, o que a gente faz? Tenta explicar, né? Fazer aquela educação nutricional dentro do consultório, né? O atendimento, explicando pra ele o que é mais saudável, ou se ele comer aquilo diferente, pra que vai servir? Né? Porque tem que entender, por que eu tenho que comer isso? Por que você tá querendo que eu coma isso? Pra que é? E realmente, quando você explica, e aí ele já tem um interesse melhor, e topa, por exemplo, experimentar e sente o benefício daquela refeição ou daquela dieta toda, aí é só sucesso, né? Ele consegue ter equilíbrio, principalmente isso. Nossa, mas então eu vou poder comer bolo? Claro! Então a gente consegue trazer equilíbrio, né?
Afinal, a alimentação não pode ser um sacrifício, né? Assim, infelizmente tem situações, né, de doenças, por exemplo, que o paciente, assim, ou é, sabe? Ele não vai poder ter muita opção. Infelizmente, não chega nesse ponto. Então, quando a gente fala de envelhecimento saudável, é pensar nisso, né? Mesmo tema, né, sendo avaliação, mas pensar nisso. Quanto mais a gente conseguir fazer as melhores escolhas hoje, né, a gente vai continuar tendo maior liberdade até o fim da vida. E sobre a avaliação de hábito alimentar, pode influenciar a prescrição de um plano alimentar individualizado? Sim, como eu estava falando para vocês, dependendo do hábito, a gente vai tentar buscar o que é melhor nesse hábito para manter, né? Porque também não dá pra gente só nós, né, o Nutri, se adaptar ao idoso. Então, porque senão não muda nada, ele vai buscar ajuda e aí nada melhora, né? Aí não faz sentido. Então, tentar manter o que a gente acha de bom para aos poucos encaixando isso que é mais novo para ele, né? E você pode contar pra gente um caso em que uma avaliação nutricional tenha revelado algo surpreendente? Bom, são vários, né? Aqui eu tenho que escolher um, né? Mas são vários, meu Deus. Bom, lembrei de uma aqui, de dois, vou falar de dois casos para vocês. Eu atendi uma senhora uma vez que ela estava com 75 anos e ela já tinha uma enxaqueca crônica de muitos anos. E, teoricamente, enxaqueca não tem cura. Então ela já fazia uso... Nossa, eu sofro de enxaqueca. Nossa, é o que... Eu morro. Então, gente, quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, já vão saber de uma fórmula mágica aqui. E aí, o desafio é esse, que a pessoa ela só vai tomando um medicamento do tipo analgésico, né? Claro, faz todos os exames para não ver se não tem nada e para o médico chegar no fim para dizer que, olha, descartar, né, qualquer outra doença e ter o diagnóstico de enxaqueca. Então, já se sabe, né, que o nível de dor, ele está muito relacionado com o excesso de cálcio no sangue. Então, que é um mecanismo fisiológico mesmo que acontece no nosso corpo. E o que faz esse equilíbrio, né? Então, o que eu faço para diminuir o meu cálcio também de forma fisiológica? É colocar mais, fazer com que o corpo, né, consuma mais magnésio. Então, ela confiou muito em mim, né? Claro, em nenhum momento a gente pode ter essa conduta de não toma essa medicação ou para de tomar essa medicação e faz assim. Então, a gente combinou, ela ia continuar com a medicação, mas ia testar uma fórmula nova. Então, prescrevi uma fórmula para ela com vitamina K2 e com magnésio, e ela simplesmente não teve mais enxaqueca. E eu nunca mais vou esquecer dessa história, porque a minha primeira especialização foi em suplementação de fitoterapia, né, e suplementos nutricionais. Então era na verdade, uma fórmula que eu não tinha testado ainda com ninguém. A gente tem que testar, tem que ter essa coragem. Eu falei, nossa, essa senhorinha, e mudou, e eu nunca mais vou esquecer, porque já faz muito tempo isso. E ela nunca mais teve, assim, imaginando, ela ficou muito grata, mas eu mais ainda, porque pela confiança, porque só quem tem, você sabe o quanto imagina, né, você deixa de fazer as coisas e viver mesmo quando tá, né, com a dor, qualquer dor, mas a enxaqueca que você não consegue nem pensar. Então, isso foi algo muito especial. E o outro caso que eu lembrei aqui é de um senhor que tem diabetes e buscou, enfim, que estava todo descompensado, então foi um encaminhamento médico também, e que mora sozinho. E, bom, em 3 meses, né, ele foi muito disciplinado, porque ele não fazia exercício físico, começou a caminhar, melhorou a alimentação, então ele realmente se comprometeu com a saúde dele. Então ele eliminou mais de 5 quilos e todos os parâmetros dele, que estavam todos alterados, e aí tudo melhorou. Então foi algo assim, foi um paciente idoso que teve a alta mais rápido. Então, e uma coisa muito interessante, a gente já teve alta, né, depois ficou vindo assim a cada 3 meses, e agora já teve alta, mas o que é legal?
ter autonomia, porque a ideia, né, não é o paciente ficar para sempre com a gente. Nem terapia, a ideia é a gente ter. E vamos finalizando. Só eu falei, né? E eu vou fazer mais algumas perguntinhas só para finalizar. E eu queria saber os métodos que você usa na avaliação, na hora de que tá com o idoso ali, para identificar, para entender ali o que ele necessita na hora da avaliação. Tá. Avaliação antropométrica ou anamnese toda? A antropométrica. Legal. Anamnese vai ser muita coisa. Eu ia precisar de 10 minutos para outros. Então, a antropometria do idoso, além de peso, né, e a estatura e as circunferências, vou falar do principal para nós que ajuda no diagnóstico nutricional, a complementar, né, como eu falei para vocês lá no início. Que a gente tem a ideia de, tem um diagnóstico de obesidade, mas como que eu sei que ele é obeso e tem pouca massa muscular? Então, a gente tem uma dobra, que é bem a do tríceps, né, que vocês sabem, então, nessa musculatura aqui do tríceps, a gente tenta pensar ali só a gordura, e a circunferência da panturrilha e a dobra da panturrilha são, né, o principal marcador, né, os principais marcadores para nós, para conseguir ter uma noção e avaliar como está essa massa muscular. Então é algo que é primordial. Então, não consigo fazer todas as circunferências, mas a dobra cutânea do tríceps é a mais importante, porque a gente consegue colocar numa fórmula a circunferência muscular do braço, a área muscular do braço. Isso tudo vocês já estudaram, já sabem. Então são os principais, né? Hoje a gente fala muito que diagnóstico nutricional vai muito além do IMC. Então, para quem não sabe, IMC é o peso, é a relação de peso e altura ao quadrado. Então, isso dá um valor e a gente tem um valor, né, que para adulto é de 18,5 a 24,9. O que significa isso? Você está em eutrofia, né? Uma palavrinha meio estranha, mas para dizer que você está dentro do peso ideal para a sua altura. E do idoso a referência muda, que é de 23, né, 22,5 a 28. Então, sempre lembrar dessa referência, justamente porque fisiologicamente a gente tem essas mudanças, né? Então, não entra mais, não cabe colocar o idoso numa referência de adulto. Então, isso é o principal. Ai, professora, eu adorei muito o papo. Aprendi bastante aqui, algumas coisas que a gente já tinha visto em aula. Mas eu queria agradecer por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço, meninos, eu adorei. A gente tem que fazer mais vezes. E eu vou testar pra enxaqueca. Isso. Que olha. O magnésio, com K2, isso é importante. Espero que quem esteja ouvindo, né, enfim, possa ter, de alguma forma, né, se beneficiado, ou informação nunca é demais, né, então... Porque acaba que tudo ali vira, não é só pro idoso, né? Acaba que alguma coisa tá sempre relacionada com todas as faixas etárias. E a gente quer envelhecer. Bem, Obrigada. Obrigada, professora.